O Tarso Genro já está aqui nos nossos camarins, já vai subir aqui nos nossos estúdios. Antes eu vou agradecer e ler aqui o superchat do Daniel Miage, que diz: PDT e PSDB apoiando o voto impresso igual ao Bolsonaro. Não seria uma forma de contestar uma vitória do Lula? Com essa questão, eu já vou chamar, então, o Tarso, para, inclusive, a gente pode até começar com essa questão do voto impresso, que tem sido chamada até aí da nova cloroquina, né, Rovai? Não sei se você viu essa comparação. Nova mamadeira de piroca. O Tarso está tomando um cimarrão, eu vi aí. Muito bom, hein, cara? Manda um chimarrãozinho para me preparar para conversar com vocês. Aí. Tarso, como é que você tem visto os movimentos políticos do Lula? Vou começar por isso, depois a gente fala do Miage, tá? Movimentos políticos do Lula para 2022, este avant premier aí no Rio de Janeiro. Olha, eu acho que o Lula está fazendo movimentos rigorosamente corretos, né? De uma parte, ele não está excluindo, né, pessoas e grupos políticos mais centristas no seu relacionamento, e está buscando também alianças, o que seriam, pelo menos doutrinariamente, forças políticas à sua esquerda, né, ou personalidades políticas à sua esquerda. E esse é um movimento correto, porque uma frente não pode ser, mesmo na luta contra o fascismo, uma frente não pode ser um movimento anódino, né, neutro do ponto de vista ideológico e do ponto de vista político. Eu sou a favor de uma frente que abranja os setores centristas, democráticos, que não sejam neoliberais, mas acho que a esquerda tem que entrar de maneira articulada numa frente como essa. Não só para disputar o seu rumo, a sua hegemonia, mas também para assegurar um debate ideológico na luta contra o fascismo, que não é só um debate político, né? É um debate que envolve uma série de questões culturais, de modo de vida, de visão de mundo, de relações horizontais na sociedade que se aperfeiçoam, se comunicam e se destroem também nas redes, né? Que é um território hoje pirata, inclusive, organizado mundialmente pelo fascismo, para que se tenha consequências dessa luta, né? E que a gente possa varrer efetivamente o fascismo de uma maneira completa, né? Para não permitir que eles tenham voz pública. O fascismo não pode ter voz pública na democracia. Veja o que está fazendo a Alemanha agora, né? Recentemente, a senhora Merkel abriu inquéritos no sistema policial alemão e colocaram na rua 7 policiais nazistas, que estavam integrados nas redes, fazendo propaganda nazista, defendendo o Holocausto, defendendo o massacre, né, contra as comunidades judaicas, como ocorreu na época do Hitler. Então eu acho que o movimento do Lula está correto, né? É um movimento democrático, de formação de uma frente ampla politicamente, mas na qual a esquerda organizada tenha uma presença decisiva e seja, né, vamos dizer assim, uma proponente, né, não somente de uma política, mas também de uma ideologia antifascista que deve permear na sociedade brasileira e que já está inscrita na nossa Constituição. Você lê o preâmbulo da Constituição do país, ali está um remédio político, doutrinário, fortíssimo contra o fascismo, né? E é isso que nós temos que pensar nesse momento grave que atravessa o país. Tá no mudo. Dri, se você quiser colocar, então, a observação do Miage, esse debate das urnas eletrônicas aí, que o Bolsonaro tem feito, tem até gente de esquerda nossa que pondera que talvez pudesse ser melhor ter auditagem. O Sérgio Amadeu é um que esteve aqui com a gente e falou, olha, não seria um problema ter auditagem, mas do jeito que eles transformaram esse debate, virou cloroquina ou uma madeira de piroca, como eu falei aqui. Como se esse fosse um grande problema para derrotá-lo nas eleições, né, Tarso? E também com as declarações do Bolsonaro, né, nesse sentido. E a turma do Ciro entrou de cabeça nisso, reivindicando uma suposta fala do Brizola de 1980
picadinho. Ocorreu, naquela oportunidade, ocorreu efetivamente uma conspiração para retirar o Brizola, retirar do Brizola a possibilidade de vitória no Rio de Janeiro. Agora, esse tipo de fraude, ele ocorre em qualquer sistema. Não é um problema relacionado exclusivamente com as urnas eletrônicas, né? E nem com a contagem eletrônica dos votos. O que ocorre nessa circunstância é que este é um debate que está se dando em cima de uma visão fascista do processo eleitoral que não quer eleições e quer criar um impasse político anteriormente ao processo eleitoral para depois aproveitá-lo para tentar anular os resultados eleitorais se eles forem contrários ao bolsonarismo, né? É isso que está em debate nesse momento. Eu tenho a mesma opinião do Sérgio, né? Isso aí não teria problema de fazer. Mas o que está sendo feito nesse momento, na verdade, com esta proposta, é a impugnação prévia dos resultados eleitorais. E ceder nisso aí é ceder para o fascismo, é ceder para o autoritarismo, é ceder para um presidente que disse, inclusive, que nas eleições anteriores ocorreram fraude. As eleições que ele foi eleito, então ele coloca, inclusive, a própria ilegitimidade do processo eleitoral que o elegeu como argumento, né? É uma tática fascista de confusão, né? De criar confusão na sociedade, de buscar os espíritos mais desinformados para cooptar para uma visão, né, anárquico-fascista do pleito, para que o pleito não tenha validade. Eu acho que este é o contexto em que isso aí está ocorrendo, e acho que estão enganadas as pessoas que vão conciliar com essa posição nesse momento, né? Porque se fizerem, né, e isso é impossível, o ministro Barroso já comentou que é muito difícil chegarmos nesse processo eleitoral a um voto impresso, né? Então o que vai ocorrer? Não sair o voto impresso, ele já vai dizer que as eleições estão previamente fraudadas, né? É isso que está sendo preparado. E se acha que diante disso tem, deixa eu tirar o eco aqui, um risco Capitólio, né, como o Flávio Dino aqui comentou com a gente, porque ele tem, né, incentivado armas, violência, há um risco de algo nesse sentido, se houver, como as pesquisas estão indicando, uma derrota do Bolsonaro? Eu acho que o risco Capitólio já está em curso, né? Não é vou dizer assim, uma ação política que vai ser realizada nos tempos curtos, prévios ao processo eleitoral ou prévios à apuração. Isso já vem sendo preparado desde o início do governo Bolsonaro, né? E recentemente o próprio presidente deu uma declaração, né? O que ele falou? Ele falou, olha, se não tiver contagem, né, através de auditagem no voto impresso, não teremos eleições. Um presidente que diz isso já deveria ser empichado. E ele só não está empichado porque ele tem maioria no Congresso, que é uma maioria tão fascista, né, tão conservadora, tão antidemocrática como ele mesmo é. Tomara que essa maioria mude. Vamos torcer para que alguém mude, né, para criar uma nova maioria política democrática na Câmara e no Senado. Mas atualmente ele tem maioria. E as pessoas que concordam com frases como essa, ou que ficam inertes, né, na mesma posição com frases como essa, certamente estão preparados para aderir a um golpe, né, a um golpe fascista no Brasil. E é esse o risco concreto que nós estamos vivendo nesse momento. Então você acha que tem risco concreto de um potencial golpe desse partido militar junto com o Bolsonaro aqui no próximo período, pré ou durante a eleição de 2022? Eu não sei se o presidente vai acumular forças até lá para isso. Até tenho a impressão que não. Mas eu tenho uma outra impressão também. É que se isso eventualmente ocorrer, um movimento militar, eu acho que não é o Bolsonaro que fica no governo. Eu acho que os militares brasileiros, na sua maioria, não aceitam, né, por mais conservadores que eventualmente sejam essa maioria. Hoje a gente não sabe efetivamente o que as Forças Armadas pensam, né? Se elas aderiram à Constituição de 88 plenamente ou parcialmente, né? Mas pelo que eu conheço da história das Forças Armadas, e conheço inclusive da natureza dos governos originários, né, do golpe militar de 64, me parece impossível
que as Forças Armadas aceitem, né, serem chefiadas num golpe por um capitão que foi, inclusive, concretamente expulso das Forças Armadas porque ameaçava com atos terroristas, né, com movimentações terroristas dentro da força, e que é colocado no laudo psiquiátrico que o examinou como psiquiatricamente alterado, né, como psiquiatricamente doente, em última instância. Então, me parece que se isso aí ocorrer, e eu acho que a maior possibilidade hoje é que não ocorra, eu acho que o Bolsonaro não ficaria no governo com um golpe que viesse prévio às eleições do ano que vem. Rovai, tem um superchat aqui, já vou colocar essa questão para o Tarso, do José Cruz. O que vocês acham do PT abrir mão dos candidatos a governo nos estados em troca de ter um vice do PT como Haddad ou mesmo Gleisi? Garantir que não haja golpe. Não sei se deu para... Poderia ser, eu acho que até poderia ser uma estratégia, né? Num momento de crise aguda. Mas eu acho que não é conveniente para o Lula, de uma parte, ter um vice do PT, né? E acho que hoje nos estados não haveria clima político para uma renúncia desse tipo. Eu acho que se deve priorizar, sim, a visão da eleição nacional, privilegiar alianças nos estados para a sustentação da candidatura do presidente Lula, mas isso certamente tem um limite que não é dado nem pelas nossas forças. São dadas pelos interesses regionais, né, oligárquicos ou não, que formam as alianças nos estados. Então eu acho que isso não é concretamente possível, embora um movimento desse tipo, que seria um movimento de união nacional em torno de uma chapa petista, né, seria uma possibilidade que provavelmente pudesse ser exercitada num momento de crise aguda e de dilaceração completa do tecido institucional do país. Acho que hoje isso não é, inclusive, possível. Vai? Não, estou tomando cuidado aqui por causa do eco. Está dando eco aqui, Tarso, então eu tenho evitado. Eu queria que você, já que você tocou nessa questão das alianças regionais, que você falasse um pouco delas, né? Aí no Rio de Janeiro parece que teve todo um movimento, não sei se você está no Rio ou no Rio Grande do Sul, um movimento de aproximação via Freixo com a centro-esquerda e a centro-direita. O Lula sai com um palanque grande. Minas Gerais, a gente estava comentando aqui antes de você chegar, não sei, o Lula vai fazer um movimento para o Calil? Será que tem alguma coisa nesse sentido? Mas nesses dois estados, o Ciro teve mais voto que o Haddad no primeiro turno da eleição passada, né? Se o Lula vai se consolidando ali, né, e ampliando sua possibilidade, São Paulo, você acha que o PT deveria ceder a cabeça de chapa para o PSB? Que o Márcio França tem foi quase eleito governador de São Paulo, perdeu por pouco aqui para o Dória. É um acordo do PSB e PT aqui, acabaria tirando do Boulos a chance de fazer uma boa disputa, porque o Boulos provavelmente sairia candidato contra o Márcio França, racharia esse centro, essa centro-esquerda, aqui parece que as coisas estão mais difíceis. Como você tem visto, o Nordeste também, quer dizer, ali parece que a coisa veio de rede, né? Jogou a rede, os peixes vieram tudo. Se reorganizou tudo em torno do Lula, né? Não vou mencionar expressamente nenhuma aliança nos estados, porque eu sei que isso é muito delicado nos estados, né? E que o partido, as direções das seções estaduais do partido está discutindo esta questão, inclusive com a intervenção da nossa presidente e com a própria intervenção do Lula, né? Que tem uma visão mais panorâmica nacional. Mas eu defendo alguns critérios para essa movimentação. A primeira movimentação, o primeiro critério é que as alianças estaduais devem ter em vista a questão nacional. Então, o ponto de partida do sistema de alianças
Ele vai do centro, né, da nação, do centro do poder, para os estados. Então, aquilo que for conveniente para o fortalecimento do presidente da República, do candidato a presidente da República, do PT, deve ser feito. Segundo, esta concepção tem determinados limites. Ela deve ter determinados limites. Nós temos forças políticas estaduais que, embora nacionalmente tenham tido uma posição, eu diria, dividida em relação ao golpe contra Dilma, e uma posição dividida, inclusive, em relação ao governo Bolsonaro, tem, nas seções estaduais desses partidos, uma maioria bolsonarista, alguns desses partidos. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Vou dar um exemplo concreto. O MDB aqui no Rio Grande do Sul se transformou num partido bolsonarista. O meu querido amigo Pedro Simon, já com idade avançada, ele foi numa manifestação de extrema-direita no Parcão, que é o centro onde essas forças realizam os seus eventos aqui no Estado, em que se defendia a prisão do Lula, apenas para te dar um exemplo. Pedro Simon, visto como um liberal, centrista, progressista, democrático. Eu até tive uma conversa com ele recente, foi uma conversa respeitosa, porque nós dois temos uma relação muito antiga, de respeito comum, eu sempre respeitei o Simon e ele também, mas eu percebi claramente que ele não teve dimensão do que ele fez naquele momento. E ele arrastou com ele um conjunto de forças políticas internas do PMDB que até então não tinham assumido uma posição antilulista. E você sabe que lá na Câmara Federal, no Senado, tem próceres do PMDB que vão apoiar o Lula. Então, a segunda questão que nós temos que tratar nessa questão das alianças. Quais são os limites regionais? Porque esta aliança para defender a eleição do presidente Lula não pode ser um estupro às seções do partido, que tem lutado de maneira vigorosa, com muitas dificuldades em determinadas regiões, não só para defender o Lula dos processos de lawfare que ele estava sendo alvo, como também para libertá-lo. Então, e o Lula sabe fazer isso. Ele tem sensibilidade para isso. Bom, abrir a mão da cabeça nos estados. Eu acho que pode ocorrer, sim, em alguns estados importantes, que o PT tenha esse interesse. O conjunto do PT tem esse interesse de abrir mão da cabeça para fazer uma transação política em benefício da eleição do Lula. Mas qual o limite também dessa transação? Esta pessoa, que seria apoiada por nós, não pode trazer para si forças hostis ao presidente da República, a candidatura do nosso presidente. Porque isso aí seria um desserviço e um oferecimento, na verdade, de dois palanques para o nosso adversário. Coisa que efetivamente não nos interessa. Eu acho que em São Paulo, o centro democrático, a esquerda e a centro-esquerda têm bons nomes. Eu acho que o Boulos é um grande nome. Eu acho que o Haddad é um grande nome, já foi candidato a presidente, e é altamente competitivo. Eu acho que o Márcio França nunca assumiu uma atitude hostil à esquerda e de apoio, inclusive, ao bolsonarismo. Pelo contrário, ele sempre foi um pouco apartado daqueles setores do seu partido que apoiaram o bolsonarismo. Isso aí pode ser conversado. Agora, qual o candidato que dará, desses três, maior sustentação à eleição do Lula? Eu acho que esse critério tem que ser avaliado, e isso aí, evidentemente, o presidente da República sabe muito mais do que nós das relações políticas que estão fluindo nesse momento em São Paulo. Acho que no Nordeste a coisa vai bem, eu acho que o Lula é mais alvo de busca de alianças por parte dos demais partidos desse campo, pela força política enorme que ele tem no Nordeste, que interessa as eleições dos líderes regionais dos outros partidos. No Rio Grande do Sul já é problemático. Aqui houve o PMDB já aderiu ao bolsonarismo, uma parte do PDT, ele participou dos governos neoliberais, que uma parte significativa, majoritária, que me sucederam aqui no Estado. Então a situação é um pouco instável e controversa. Mas eu defendo também aqui uma aliança política de centro-esquerda que possa devolver
o governo do Estado para as forças populares e dar sustentação ao presidente da República, que é o nosso candidato preferencial, evidentemente, nesse pleito. Muito bom, muito bom. Rovai, queria trazer aqui para a pauta o passeio de moto do Bolsonaro, né, que a gente trouxe aqui para a nossa imagem, aqui o thumb, essa motocada, né, que eles previam 400 mil pessoas, 1.000 motos, e acabou tendo um número bem menor que isso, né, falam de 5 a 12 mil participantes. Essa história dos 12 mil que a Folha deu é a avaliação da Polícia Militar. Eu queria deixar claro isso. A Polícia Militar que estava ajudando na manifestação. As nossas medições, aí, análises a partir de fotos, dão entre 5 e 6 mil. Da onde vocês tiraram isso? Dos cálculos que as pessoas apresentaram a partir de fotografias que elas veem quantas motos cabia ali por tantos metros quadrados. Foi isso que o Marcelo Ayler fez. E aí tem pessoas na rede que até 8 mil, no máximo. E dizem que se tivesse 12 mil, daria para descer, 12 mil ocuparia metade da imigrantes. Imagina, não tinha moto para tudo isso. É moto, gente. Então, assim, por isso, ontem, muita gente bateu na Folha. A Folha deu 12 mil. A Folha não, cara pálida. A PM de São Paulo e a Folha registrou. A Folha usou como fonte a PM de São Paulo, que dá muita coisa quando é evento do Bolsonaro e muito pouco quando é evento popular. E dá borrachada, distribui tiro de bala de borracha, como fizeram em Pernambuco. Desculpa fazer esse parênteses aí, Dri, mas vamos colocar para o Tarso comentar Sim. O que ele achou. Mas eu queria... com certeza. Não, isso... com certeza, Tarso. Olha, diversas ilegalidades e delitos podem ser constatados nesta movimentação. Em primeiro lugar, é crime eleitoral. Né? Um sujeito que já se apresentou como candidato a presidente da República, fazendo campanha com recursos públicos, né? De uma maneira completamente desavergonhada. Né? Em segundo lugar, uma violação das normas regulamentares, né, da saúde pública, para proteger as pessoas do Covid, né? Porque ali a metade não estava usando máscara e o presidente, mais uma vez, dando um exemplo. Né? Em terceiro lugar, uma movimentação tipicamente de caráter fascista, copiada dos arquivos, né, do Benito Mussolini, que aparecia na frente, né, com a motocicleta, a partir daquela concepção que ele tinha, de que o movimento, né, a ação enterrou a filosofia. Né? Aqui não tem conversa, aqui está o meu poder, e como disse o presidente, quando precisarem de mim, eu estou aqui junto com vocês. Né? Então, são violações legais e violações regulamentares que configuram crimes. Agora, o Bolsonaro comete 2 a 3 crimes por dia. E nunca deu em nada. Né? E o Congresso não toma nenhuma atitude, o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal contra o presidente, não toma nenhuma medida, e ele vai avançando, né, com o seu fascismo dentro do sistema legal, e criando uma ordem jurídica paralela, uma ordem jurídica de fato, que é a ordem jurídica onde a leitura da Constituição é feita não pelos tribunais, mas sim pelo Führer, sim pelo líder. É ele que lê, é ele que interpreta a Constituição e diz o que quer. Essa é a situação profundamente irregular que nós estamos vivendo. Dri? E Peraí, deixa eu tirar o eco aqui, o pessoal não ouviu o som replicado. Pois é, e eu queria então já perguntar sobre a CPI da Covid, né, que a gente está tendo aí, confirmando, né, a responsabilidade do governo no atraso das vacinas, a negligência, tantos e-mails da Pfizer, agora comprovando que a gente já falou, acho que no início da CPI, agora eu queria fazer essa pergunta agora. O que você está achando dos trabalhos agora e até onde isso pode ir? Eu acho que a CPI está prestando um grande serviço ao país. Está escancarando as ilegalidades cometidas pelo governo federal, escancarando a ignorância que está instalada no poder,
escancarando a violência que eles estão cometendo contra o povo brasileiro, a partir desta visão negacionista que caracteriza todo o governo, e certamente terá consequências. A mínima consequência será uma conscientização maior ainda, que a maioria do povo brasileiro já está tendo, a respeito do significado desse governo e das responsabilidades que ele tem com o verdadeiro genocídio que está acontecendo aqui no país. E pode ter reflexos no sistema penal internacional. Né? Esses elementos que estão sendo colhidos na CPI podem transitar para os tribunais penais internacionais para que o Bolsonaro, né, logo depois de sair do governo, ou até um pouco antes, possa responder pelos crimes que o seu governo e que ele pessoalmente está cometendo com as atitudes simbólicas que ele tem tomado, né, contra a vacina, a favor da imunização de rebanho, no desrespeito absoluto à vida humana. Então eu acho que é, na verdade, uma grande CPI. É claro que tem ali, né, alguns brilhos que as pessoas forçam de parte a parte para dar satisfação para suas bases regionais, mas o suco, a súmula da CPI é positiva para a ordem democrática no Brasil, que deve ser recuperada. Aliás, tem o senador Renzi, que tem levado à CPI muita desinformação, né, senador do né, Rio Grande do Sul. Esse senador Renzi é aquele que deu uma famosa declaração, que lá na Secretaria-Geral do Governo, né, como ele disse, demonstrando qual a visão de humanidade, de humanismo que ele tem. Ele disse lá na Secretaria-Geral de Governo tem de tudo que não presta. Né? Lésbicas, gays, indígenas, não me lembro quais foram as outras referências, dizendo que aquilo ali era uma espécie de restolho da humanidade. Né? Este é o senador Renzi, que está lá defendendo a imunização de rebanho e se fazendo de cientista, né? Que ele não tem nada a ver com aqueles assuntos, não entende nada, lê umas bobagens passadas pelas redes e acha que está colaborando com o debate. Ele está rebaixando o debate a um nível de pequenez intelectual e científica que ele representa muito bem. Falando em Renzi, como é que estão as articulações políticas no Rio Grande do Sul, né? Porque a direita tem um candidato que governa hoje, que é o Eduardo Leite, que se insinua ser candidato a presidente da República. Queria até ouvir de ti se você acha que tem alguma chance de eles conduzir essa terceira via. Mas aqui, pelo menos à distância, a gente não vê a esquerda, a centro-esquerda, se organizando para ter uma candidatura forte, como foi no caso da disputa da prefeitura com a Manu, né? Eu queria saber se isso tem esse movimento, e a gente está, por acaso, nublados aí pela distância do Rio Grande. Sempre foi muito insular, né? Separado do resto do Brasil, lamentavelmente, né? Então é verdade que a contabilidade política feita sobre o Rio Grande está sempre relacionada com um momento de crise, e não com um momento de normalidade política do país. Né? Lê-se, por exemplo, que o agronegócio aqui, que trabalha com exportações, ele foi desonerado, né, pelo governo Fernando Henrique Cardoso de pagar impostos, sacrificando a economia do Rio Grande de uma forma brutal. E nunca houve um ressarcimento disso. Né? E nem uma movimentação nacional, né, de solidariedade ao Rio Grande, que ele pudesse recuperar esses recursos. A única vez em que isso aí que o Rio Grande teve proeminência no debate federativo foi quando nós lideramos. Né? Eu, o Haddad, né, o Lindbergh, o ex-senador do PMDB de Santa Catarina, né, o Luiz Henrique, que nos ajudou muito nisso, e mais alguns senadores, para reestruturar, né, o pagamento da dívida dos estados. E aí nós conseguimos. Né, eu baixei a dívida do estado com aquele movimento, aqui na minha contabilidade do Rio Grande do Sul, em 23 bilhões de reais. Né? Nós reduzimos o estoque da dívida. Depois isso aí foi tudo desperdiçado pelas políticas desenvolvidas particularmente
particularmente pelo governador Sartori, né? Que fez um desserviço brutal ao Estado com o seu governo. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós estamos discutindo na surdina, nós temos conversações, né? Com o PCdoB, nós estamos conversando com outros, com próceres ainda dos partidos políticos, não com as direções, e nós estamos, na verdade, esperando qual vai ser o comportamento que o nosso sistema de alianças nacional vai ter, para que a gente não faça movimentos lá avançados, movimentos que prejudiquem, né, a identidade nacional que o PT quer formar para reeleger o presidente Lula. E nós temos aqui, sim, algumas possibilidades de candidatura e também possibilidade de aliança que ainda estamos formando, ainda estamos conversando. Tá? Não tem uma definição nem de candidatura aqui no Rio Grande, nem do sistema de alianças, embora tenha conversações sobre ambos os assuntos. E o Tarso falou, mas não citou um nome. Peraí, deixa eu ligar uma pressão para que eu seja candidato e... Eu imaginava isso. Como disse o Sarney, né? Como disse o Érico Veríssimo, aliás, quando convidaram ele para entrar na Academia Brasileira de Letras, foram jovens intelectuais, estudantes lá fazer uma comissão para ele, e o Érico Veríssimo, naquela sua grandiosidade, naquela sua paciência, disse assim: mas meu filho, como é que eu vou entrar na academia? Eu sou quase uma vaga. Eu não sou quase uma vaga, mas eu já percorri todos os cargos republicanos aí em termos eleitorais, né? E eu acho que nós temos que dar uma oportunidade para outros companheiros que têm mais, assim, mais tempo de serviço pela frente. Acho que o Lula vai conversar contigo, não sei. Tem uma sensação. O Lula já está falando isso comigo. E eu tenho conversado com ele também com bastante sinceridade, né? O Lula, além de ser um grande dirigente político, ele sabe tratar com muito afeto, com muito carinho os companheiros que estiveram sempre com ele. E é isso que eu tenho recebido da presidência, até com essa visão que ele está desenvolvendo. Tá, eu prometi que liberaria 12h30, são 12h29. Vou cumprir aqui rigorosamente para você voltar sempre, né? Obrigado. Vai ser um enorme prazer. Um abraço, Dri. Um abraço, Renato. Bom trabalho para vocês e um enorme prazer em revê-los. Valeu. Muito bom para você. Tá?